O assunto que eu quero tocar, que eu quero entrar agora, ele é bem chato. Até incomoda. Não, comigo não. Será? É uma pergunta. Qual o molde que te molda? É isso mesmo. Muitas vezes nós somos manipulados de uma forma tão fácil. Nos deixamos nos levar de maneira tão fácil. Mudamos de cidade, mudamos até o jeito de falar. Lá nos programas, sei lá onde, surge um bordão, lá estamos nós repetindo aquele bordão. Surge uma gíria, estamos nós. A gente conhece muito bem a situação dessas comunidades, né? De pessoas que falam. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Faz tempo eu lembro. As pessoas se deixavam se dominar de maneira tão louca, porque na década de 70 nunca houve tanto apelo da chamada gíria, né, como naquela época. Então, certos jovens, parece que tinha que criar um dicionário para ouvir o que eles falavam. Parece que eles estavam falando um dialeto, falando de outro idioma. Então, os jovens que se encostavam ali naquele grupo, naquela tribo, falavam de um jeito estranho. Pode crer, já era, tô ligado, e daí por diante. Então nós nos moldamos em todo o sentido da vida. Até aí vai se levando. O problema é quando nos moldamos de maneira negativa. Nós vamos trabalhar numa determinada empresa e chegamos lá, tem um ambiente, no ambiente tem um molde. E nós nos moldamos aquele ambiente. Já começamos a falar palavrões diferentes que não falavam, citar outras coisas de desconfiança que não tinha. Acabamos sendo moldados por aquele ambiente de trabalho, pela torcida de futebol e daí por diante. Vocês querem ver um exemplo terrível? É terrível, sim, a palavra é essa, terrível. Pessoas que de repente estão em alguma determinada religião. Tem pessoas que vivem em algumas religiões que são moldados pelo fanatismo, que mudam, por incrível que pareça, isso eu conheci muito, mudam até o jeito de caminhar. Caminham durinho, caminham com uma bíbliazinha segura assim, né? E daí por diante, bababá, outros usam a bíblia desodorante, aquela aqui, né? E tem um olhar meio sinistro e deixam de cumprimentar as pessoas na rua, porque não pertence à tribo religiosa deles. Então vão se moldando de uma maneira negativa, vão se tornando estranho. E muitas vezes a família inteira entra neste molde, um molde que nem sempre é bom, aliás, quase sempre não é bom. Muitos são moldados pela moda, pelo apelo da mídia, da moda. Eu só uso tal roupa que todo mundo está usando. Por quê? Porque nos aceitamos como seres inferiores quando nós pegamos esta carona. Eu lembro de uma história muito interessante da nossa inesquecível Carmen Miranda, uma mulher, né, naquela época de difícil comunicação. Ela foi para os Estados Unidos e ela se tornou uma diva, uma celebridade, uma coisa, e ela era muito humilde, pelo que sabe. Então ela se admirava que ela saía na rua e ela dizia que coisa importante é que tudo é moda, o que a gente usa. Ela não se dava por conta que todos se moldavam por ela, né? Usavam as coisas maluquices, né? Os arroubos que ela usava,
pega um jeito de cantar de um artista, de um cantor, e daí por diante. Nós vamos nos moldando pela sociedade. Só que estes moldes, muitas vezes, que eu disse, ele traz uma carga negativa. Este molde dentro de casa, nós também temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque os menores, aqueles que estão em desenvolvimento, os nossos filhos, quer queira ou não, eles vão pegando nossos costumes, os costumes de pessoas que frequentam a nossa casa, que têm determinadas atitudes, às vezes não muito louvável, e a mente em formação, ela é uma massa pronta para ser moldada. Eu vou repetir isso, uma mente em formação, uma criança, um menino, uma menina, um jovem, adolescente, é uma massa que está em processo de modelagem. Está pronto para ser moldado. E muitas vezes, por descuido dos adultos, né, até pela péssima contribuição dos adultos, nós acabamos contribuindo, oferecendo uma forma errada. Uma coisa que eu conto muito, meu pai é um homem muito sábio, eu aprendi muito com meu pai. Quando a gente é mais jovem, não, às vezes eu contestava ele, eu comecei a ver a importância das coisas que ele falava. E ele ficou órfão muito cedo, lá em 1920, ele tinha apenas 4 aninhos, e ele tinha apenas 2 lembranças do pai dele, e uma lembrança do pai dele é que o pai dele era um homem alto, até porque ele era pequenininho, sempre parece ser mais alto, né? E eles, atravessando por uma propriedade onde uma terra havia sido lavrada, arada, lá já falei essa história, e um homem grande, pesado, marcava, embora muito magro, tomado pela tuberculose na época, que matou muita gente, dizimou, né, parte da população tuberculose. E ele ia atrás do pai dele, no caso do meu avô, o senhor Amândio, né? E o pai contava que ele ia pulando, tentando, para bem dele pisar onde o pai dele pisava, ele ia pulando para alcançar os passos. E aquilo ali ficou muito vivo para ele. E ele falava e ficou muito vivo para mim. E tem que ficar muito vivo para nós, muito importante, que atrás de nós vem alguém seguindo nossos passos. E que passos são esses? Que passos são esses? No diálogo da família, nas conversas dentro de casa. Que passos são esses? Né? No ambiente, no que se fala na hora da mesa. Qual é os passos que nós estamos dando? Qual é o tipo de molde, aliás, que estamos deixando para nossos filhos, para os menores, aquela, como eu disse, aquela massa em formação, no momento de formação. Né? Reclamamos da comida, reclamamos daquilo, lá já está o pequenininho, poucos dias reclamando de comida, até humilhando a pessoa que fez, né? A mãe, sei lá, alguém que fez aquele alimento. Então, cuidado, nós somos fáceis, não é só criança, adulto, quando é adulto parece que é pior, de fácil modelagem. E geralmente esta modelagem, ela não tem uma ligação direta somente com o que é bom, o que é construtivo. Nós somos facilmente modelados pelas ações do mal. Tudo que se ouve de tanto se repetir, se aprende. Quando não temos a tendência, não procuramos nos isolar. Vamos ter cuidado, vamos perceber o que é que tem nos moldado ao longo da vida. Presta atenção como nós somos moldados no dia a dia, quantos comportamentos nós já mudamos, quantas atitudes nós mudamos por ver os outros fazerem, e nem sempre é uma coisa boa, porque quando foge do nosso original, do nosso genuíno, dificilmente da coisa que presta. Que o amor de Jesus, de mãezinha querida, dos nossos irmãos de luz que estão aqui, estejam sempre conosco. Que assim seja.